Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia e bem-vindos a esta sexta-feira, dia 7 de julho. A reforma tributária dominou a semana e alguns personagens assumiram um protagonismo que merece atenção. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, começou a semana com críticas à reforma. Na quarta, desembarcou em Brasília, conversou com Haddad e ainda pela manhã concedeu uma entrevista ao lado do ministro da Fazenda, que, diga-se, é outro personagem que também merece destaque por uma articulação silenciosa. Bom, nessa coletiva, Tarcísio disse concordar com 95% da matéria. Saiu de lá para o Congresso, garantiu o apoio dos republicanos e no dia seguinte foi atrás do PL. Aí nós temos Jair Bolsonaro. O ex-presidente fez uma série de postagens contra a proposta, a qual chamou de reforma do PT. Bom, na quinta, Tarcísio participou da reunião do PL e, na contramão de Bolsonaro, defendeu o texto. Foi hostilizado e vaiado. Em um dos momentos, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, teve que pedir aos presentes para deixarem o governador falar. Em outro, foi interrompido por Bolsonaro e publicamente criticado pelo também ex-ministro Ricardo Salles. Vamos ouvir um trecho dessa reunião? Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas é ruim pro povo, nós vamos ficar do lado da narrativa? Gente, vamos deixar o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Tá? Vai depender de nós. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aí. Deixa o cara falar. Eu estou tentando explicar. O nome do senhor ontem, lá na tribuna, para que o republicano todinho apoiasse a aprovação hoje. Então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. Que é isso? Aí. Vamos ouvir. Vamos ouvir, pessoal. Enquanto isso, Arthur Lira, o presidente da Câmara, bateu o pé. Queria concluir a votação do texto até o final desta semana. Não há possibilidade de adiar a votação. Nós entendemos que esse tema está seguro, esse tema já está bastante discutido. O senhor ligou para o Bolsonaro? Não, mandei mensagem. Se não fui respondido, não liguei, não consegui falar. A declaração que ouvimos é da noite de ontem. Ela foi dada por volta das 18 horas, quando Lira chegou ao Congresso. Enquanto isso, a bancada do União Brasil, articulada pelo presidente da sigla, Luciano Bivar, iniciava um movimento contra a reforma. No plano de fundo estava uma pressão por mais espaço na esplanada. A resposta veio em nota, assinada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Abre aspas. O presidente Lula e eu recebemos no Palácio do Planalto a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Vaguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo. Fecha aspas. Hoje o presidente Lula deve ter uma conversa com lideranças do União Brasil para formalizar Celso Sabino como o novo ministro do Turismo. E ontem o Brasil se despediu de Zé Celso. O repórter Guilherme Mendes comenta pra gente a trajetória de líder comunitário do dramaturgo. Da revolução teatral que o Zé Celso fez, eu queria tocar num ponto que eu acho muito interessante dele, que é a de líder comunitário que ele exerceu durante todos esses anos. Para quem não sabe, o Teatro Oficina, que ele ajudou a fundar e, enfim, revolucionou todo o teatro, ele fica no bairro do Bexiga, uma região bem central de São Paulo e bem pobre. O teatro mesmo, ele é localizado numa área cercada de terrenos baldios de propriedade do Silvio Santos. O Silvio Santos ele tinha a intenção muito clara de tornar aquela região um shopping center, ou então construir torres de 100 metros de altura, que poderiam, obviamente, tampar o teatro, que tem uma abertura de vidro, é bem conectado com a cidade. E o Zé Celso sempre foi terminantemente contra e durante muito tempo sugeriu ao Silvio Santos que ele construísse um parque no terreno dele. Então os dois, até hoje,
com a morte do Zé Celso, nunca entraram num acordo em relação a isso. E o Zé Celso sempre foi uma pessoa que lutou muito contra a especulação imobiliária naquela região e principalmente muito contra o Silvio Santos. Para quem se lembra, o personagem Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum era uma alegoria até da própria briga entre os dois, né? O personagem do Doutor Abobrinha era interpretado pelo Pascoal da Conceição, que era um ator do Teatro Oficina e amigo pessoal do Zé Celso. Então, assim, essa história de líder comunitário do Bexiga morre com o próprio Zé Celso, mas a luta que o Zé Celso tinha pela revitalização do bairro e principalmente contra o Silvio Santos, essa não deve morrer tão cedo. Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá!